Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começar mais um Top Atualidades, né? O último, né, de fevereiro com o começo de março, porque nós estamos aí numa data de transição. Então, abrindo aí para o terceiro mês, mais um Top Atualidades, que eu já vou trazer aqui para você, ó. Mural de notícias, esse top de 23 a 29 de fevereiro, não é? Modes tira grau de investimento do Brasil. Polícia pede prisão de ex-presidente da Samarco e mais 6 por tragédia em Minas Gerais. Marqueteiro João Santana e sua mulher são presos ao chegar ao Brasil. Obama anuncia plano para fechar prisão de Guantánamo e Supremo Tribunal Federal mantém permissão para a Receita obter dados bancários. Então, uma vez lido aí o mural de notícias, eu retorno daqui a pouco para aquela aulinha especial. Retornando então aqui para o Top Atualidades, de 23 a 29 de fevereiro, aula de destaque, não é? Modes tira grau de investimento do Brasil. Então, está aí algo já esperado. Aliás, não só isso, mas uma série de situações econômicas ruins para o Brasil agora em 2016. Uma delas já era esperado desde o ano passado, é o rebaixamento das notas, ou da nota, né, de grau de investimento ou pagamento que o Brasil possui. Então, o país, como eu venho lembrando aqui você, está ladeira abaixo. Existem 3 agências que constroem aí o grau de classificação. Uma delas é o que eu vou comentar hoje. E, obviamente, o Brasil está indo aí para uma situação, infelizmente, cada vez pior. Então, essa aqui vai ser a nossa aula de destaque, que inclusive eu quero lembrar você para que serve essas agências de risco, né? Elas foram criadas aí dentro de qual contexto? Então vamos lá. Modes tira grau de investimento do Brasil. A agência de classificação de risco, Modes, rebaixou a nota do Brasil e tirou o grau de investimento, selo de bom pagador, do país nessa quarta-feira. Como já era esperado, a nota do país caiu 2 degraus de uma vez, passou de B a A3, né, o último nível, dentro do grau de investimento, para BA2, que é a categoria de especulação. Então, isso é ruim, bastante ruim. Então, como eu gosto de lembrar aqui você, o Brasil está ladeira abaixo, crise política, crise econômica, mundo lá fora também não está ajudando muito, quer dizer, viramos a bola da vez aí cada vez mais. Agora, para que serve esses graus, né, essas agências? Primeiro, quantas delas existem, não é? São 3 agências, a Fitch, a Standard & Poor's e a Modes. As 3 agências fazem uma análise não só do Estado, ou seja, do país. Ela também faz uma análise de empresas. Tanto que o ano passado aqui, em alguns tops de 2015, eu lembrei, por exemplo, da classificação da Globo, que caiu, da Petrobras, que caiu, ou seja, empresas brasileiras também serão afetadas com o que a agência aqui em questão, a Modes, acabou desclassificando o Brasil, não é? Então, para grau de especulação. Então, isso atinge não só a economia do país e a imagem dele, mas atinge também algumas empresas, as empresas de grande porte, claro. Então, e por que foram criadas essas agências? Tudo isso está dentro de um contexto que eu venho aqui lembrando você, que é a globalização. Então, nesse mundo, né, nessa nova ordem mundial que começou aí com o fim da União Soviética em 91, aí a partir de 92
aquilo que já vinha sendo discutido no final dos anos 80, que é o tal do neoliberalismo, implantado aí, incentivado pela administração Reagan nos Estados Unidos e pela administração da primeira-ministra Margaret Thatcher do Reino Unido, dentro desse final, né, de anos 80 e início dos anos 90, é criado então essa tal do neoliberalismo, que exige que o Estado tenha menos, né, uma das exigências, claro, o Estado tenha menos participação nas decisões econômicas, principalmente. O capital privado precisava de mais espaço para a sua expansão, que é o que vem acontecendo com a globalização, a criação de blocos econômicos, a divisão do mundo, não é, entre três grandes áreas de influência, a área dos Estados Unidos, a área da União Europeia e a área do Japão, tudo isso lá nos anos 90, porque a gente sabe que agora, aqui no século XXI, isso também já deu aí uma mudada. Quando são criados, por exemplo, o G7, depois é criado o G8, a partir de 2000 é criado o G20, então toda essa criação econômica, principalmente, está dentro do contexto que nós chamamos de globalização. As agências de risco têm o papel fundamental de dizer aos investidores e aos países que também querem investir e às empresas, grandes corporações que também querem investir, para onde elas podem mandar esse dinheiro. É papel delas mesmo. Analisar, claro, friamente, se vale ou não vale a pena você investir num país que pode te dar o calote. Numa situação da Argentina, a situação da Venezuela, por exemplo, até os Estados Unidos, lá em 2010 para 2011, teve aí uma desclassificação, que ocorreu a primeira vez na história dele. Então, os Estados Unidos sempre tem a classificação AAA, sempre. Mas, problemas lá atrás, na crise da bolha imobiliária, então os Estados Unidos teve um pequeno rebaixamento, o que mostra que as agências, elas estão realmente cumprindo com seu devido papel. Então, no caso aqui do Brasil, isso é doloroso, mas é uma realidade. O país realmente está ladeira abaixo. As três agências você tem aí no seu monitor, do teu lado esquerdo, não é? A Fitch, a Moody's, Standard & Poor's. Então, está aí a classificação do Brasil, BB+, BA2, BB. Então, elas têm aí uma classificação que bate mais ou menos, por isso que você tem aqui do lado, né, deixa eu grifar aqui para você, ó, você tem aqui, ó, não tem? Categoria de especulação, baixa classificação. Agora, é claro, se as coisas continuarem a piorar, para onde vamos? Poderemos chegar aqui no risco alto de inadimplência, que é onde está, por exemplo, a Argentina e aonde está a Venezuela, mas isso não serve para nós de nenhum consolo. O que o país precisa realmente é dar a volta por cima e a gente não sabe como. Há os que apostam que tem que sair a presidente, mas há os que apostam que isso também não vai adiantar muita coisa. Mas, entre apostar ou não, o importante é que você saiba para que servem as agências de risco. E aí, para fechar, principal motivo para a retirada do grau de investimentos do país, as agências apontam a deteriorização das contas públicas. Então, claro, você vai ler isso com mais calma depois, meu tempo já está acabando e a gente precisa continuar aqui o top. Fechou? E continuando o top atualidades. Brasil Meio Ambiente. Polícia pede prisão de ex-presidente da Samarco e mais 6 por tragédia em Minas Gerais. Então, finalmente, alguma coisa está sendo feita. Eu tenho falado aqui
tenho dito isso também em sala de aula, onde eu dou as minhas aulas de atualidades presenciais, e está muito estranho você ter a maior tragédia ecológica do país e não se fala muita coisa. Então, finalmente, Polícia Federal está aí agindo, sinal, né, bom sinal, que alguém vai ter que pagar por isso. E olha, esperamos aqui, não pague pouco, viu? Porque essa tragédia ainda está deixando milhares de pessoas na mão, praticamente, sem contar essa questão ambiental, que há um cálculo aí por baixo, pode levar mais de 100 anos para ver uma recuperação. As investigações da Polícia Civil apontaram que a causa do rompimento foi a liquefação de rejeitos, quando a estrutura da barragem passa do estado sólido para o líquido. Quer dizer, há uma enorme irresponsabilidade aí de quem construiu, de quem fazia a manutenção. Então, claro, a polícia está agindo e a justiça brasileira também. Relação: corrupção e desastre em Mariana, Minas Gerais. Sugestão de leitura: Justiça bloqueia 500 milhões de reais da Samarco, Vale e BHP. Tá aí o link para você se divertir. Brasil, corrupção. Marqueteiro João Santana e sua mulher são presos ao chegar ao Brasil. Então, continuamos aí a novela, não é? Da apuração, né? Alguém tem que ser responsabilizado para provar que a campanha do PT o ano passado o ano retrasado, foi sim a base da corrupção. E claro, se isso for provado, a Dilma dança, hein? Dança. E dança uma dança solitária. De repente, vai um par junto, que é o Michel Temer. O marqueteiro aqui em questão, João Santana, é claro que foi pago para fazer aí o trabalho de marketing, estava na República Dominicana fazendo um trabalho lá para um candidato do país, largou tudo, teve que voltar às pressas aqui para o Brasil. Então, atingidos pela 23ª fase da Operação Lava Jato, essa operação realmente ninguém pode esquecer, iniciada na segunda-feira, João Santana e a mulher foram alvo de mandados de prisão temporária. Então, é importante que a gente sempre vá aqui apurando isso, mostrando aí para você, porque, claro, essa Operação Lava Jato ainda vai dar muito o que falar. Relação: Operação Lava Jato e corrupção no Brasil. Sugestão de leitura: A carreira internacional de João Santana, marqueteiro do PT. Link para você conferir. Mundo, Estados Unidos. Obama anuncia plano para fechar prisão de Guantánamo. Aí uma promessa feita lá antes, durante a campanha presidencial do primeiro mandato, porque Obama está indo aí para o fim do segundo mandato, então quem sabe realmente dessa vez Guantánamo seja fechada. Isso é provavelmente um dos compromissos particulares do presidente. O número de presidiários em Guantánamo caiu bastante, quer dizer, o motivo já está mais que claro, por quê ou por causa, o fechamento. Então, vamos lá, vamos torcer, vai que de repente Obama consiga concluir mais essa. Os Estados Unidos transformaram sua base na Baía de Guantánamo em uma prisão após os atentados de 11 de setembro. Isso ocorreu lá na administração George W. Bush, não é? E é claro, ninguém desaprovou isso, porque os suspeitos de terrorismo e de serem inimigos dos Estados Unidos, que eram capturados no Afeganistão, no Paquistão e depois no Iraque, invadido em 2003, eram todos levados para a prisão de Guantánamo, onde o tratamento era VIP. A gente ainda vai descobrir o que acontecia lá. Relação: terrorismo, Cuba e sugestão de leitura: prisão de
Guantánamo. Brasil, investigação. Supremo Tribunal mantém permissão para a Receita obter dados bancários. Então, por 9 votos a 2, o Supremo decidiu nesta quarta-feira que é constitucional a legislação que permite à Receita Federal acessar dados bancários sigilosos de pessoas físicas e jurídicas sem autorização judicial. E é claro que deve ter gente aí dormindo um pouco incomodado, não é? Porque, afinal de contas, não sou eu, não é você, não é candidato, que está preocupado com essa decisão. Quem somos nós para ter contas no exterior, hein? Mas tem gente que deve estar realmente muito preocupado e achando que isso não passa de mais um complô político contra ele. Relação Judiciário e Receita Federal. Sugestão de leitura: a Receita Federal pode obter dados bancários sem autorização judicial. Então vamos lá, vamos corrigir a questão da semana passada, né? O desafio da semana passada. E se você não sabe qual foi o assunto ou qual foi a questão, ela está aí no seu monitor para você dar uma lida. Escolher a alternativa que esperamos seja a alternativa A. Então, candidato, o Brasil está, em 7º lugar no ranking de assassinatos de mulheres no mundo. Então, isso é infelizmente uma verdade, um fato, não é? Em que um país como o nosso, com todas as conquistas que as mulheres felizmente vêm conseguindo, vêm conquistando no país, ainda temos aí um alto grau de assassinatos de mulheres, principalmente aquelas que se casam com alguns tipos de homens que acham que se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então, o desafio, ela trouxe aí várias alternativas, e entre elas, claro, a letra A, que traz esses dados, infelizmente, que é de colocar o Brasil em 7º lugar em assassinato de mulheres. Então, enquanto isso, corre o processo judicial, que poderá levá-la à condenação final. Se a mulher é pobre, ela tem a possibilidade de sair de casa, refugiar-se com os filhos pequenos. Numa casa-abrigo pública, além da Lei Maria da Penha, foi aprovada em 2015 a Lei do Feminicídio. Então, toma cuidado, viu, candidato? Não é só a Lei Maria da Penha que tenta aí proteger a mulher. Em 2015, Dilma Rousseff, ela foi lá e aprovou, essa lei, que havia sido discutida, claro, no Legislativo, que é o lugar dele, e, finalmente, a mulher tem mais aí uma lei para ampará-la desses crápulas, desses assassinos que acham que pode sim decidir se uma pessoa deverá ficar viva ou não. Ok? Fechou então, candidato? E vamos finalmente ao desafio dessa semana. Na charge acima, ou aí ao lado, datada de dezembro de 2014, estão representados Fidel Castro e seu irmão e sucessor político Raul Castro. A lata de refrigerante que o atual presidente cubano parece esconder de um Fidel já idoso e fisicamente combalido é o elemento da imagem que explicita a referência A. Letra A. Transição de um modelo econômico socialista para um econômico de mercado. B. Venda de ações, das ações das empresas de refrigerante de Cuba para a Coca-Cola. C. Aproximação com os Estados Unidos, simbolizado no anúncio feito pelo presidente americano Barack Obama, que irá visitar Cuba em 2016. D. Tentativa de Raul Castro de envenenar o irmão enfermo Fidel Castro para se consolidar no poder em Cuba. Ou E.
interesse de Raul Castro de obter participação acionária na maior indústria de refrigerantes do mundo. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 23 a 29 de fevereiro, né, o último do mês de fevereiro. A semana que vem, então, iniciaremos aí mais um mês e mais um Top, prometendo voltar segunda-feira, como sempre, prometendo também manter aqui a qualidade do trabalho e você prometendo para mim que manterá o foco. Combinado, então? Até mais!